o Sérgio agora com outra pergunta em relação ao valproato ou ácido valproico, ou então o divalproato, tá? Então, qual é a diferença? Deixa eu ver aqui de vocês. Quando a gente fala ácido valproico e valproato de sódio, qual a diferença entre as duas estruturas moleculares? Se eu falasse ácido lático e lactato, qual a diferença? Nenhuma? Ácido acético e acetato. Propionato, ácido propiônico. Ácido cítrico, citrato. Ácido fumárico, fumarato. Olha que interessante, fumarato de quetiapina. Fumarato é um ácido fraco. Carga negativa. Quetiapina, então, é uma base. Quando você terminar de ouvir, então, ato, lactato, propionato, acetato, valproato, são estruturas com carga negativa, estrutura aniônica. Então, lembra, agora aqui no quadro, vamos para o quadro. No quadro que vemos, se eu tenho uma estrutura chamada HA, que é um ácido de Bronsted e Lowry, HA, ou uma estrutura chamada A- mais H+. Isso aí eu falei lá no módulo 4. HA, eu me refiro à forma não ionizada. E A-, a forma ionizada. Então, respondendo agora a pergunta do Sérgio, vai ficar fácil. Quando eu falo ácido valproico, eu me refiro à forma não ionizada. Quando eu falo valproato de sódio, eu me refiro à forma ionizada. Tiago, por que na caixa não tem só valproato? Porque eu não vou ter só o ânion, né, gente? Eu vou precisar de um cátion junto. E, de fato, essa forma aqui, ó, ionizada, ela é mais solúvel em água. Mais solúvel. Então, vamos fazer agora um teste com vocês. O teste está aqui. Os amantes da química. Peraí. A pergunta foi química, a gente tem que ir na química, né? Está aqui a composição do divalproato de sódio. Então, olha a palavra. Se é divalproato, opa, eu estou me referindo a quê? Ô, Tiago, Deixa eu escrever. O prefixo di é 2. Dá uma namoradinha nisso aqui. Ó. Compara isso com isso. Essa tá ionizada, tá? Então essa aqui é o valproato. É. Esse é o valproato. E esse aqui? Esse aqui é o ácido valproico. Por que o termo ácido? Porque que função orgânica é essa? Um ácido carboxílico. No caso da formulação de valproato de sódio, vem tanto um quanto o outro em proporção 1:1. Só que ele vem na formulação, pessoal. Como é que eu posso obter isso numa solução 1:1? Agora é um assunto mais farmacêutico, tá? Mas fique à vontade, o pessoal das outras profissões, os dentistas, médicos que estiverem assistindo, pode se manifestar aí. Lembra de um conceito chamado de pKa? O que é pKa? pKa é o valor de pH quando eu tenho a mesma quantidade da forma não ionizada e da forma ionizada. O pKa do ácido valproico é 4,7. Então, em 4,7, os dois vão ter a mesma estrutura. Só que as pessoas se encantam pelo negócio e acham assim, nossa, quando eu compro o Trovan, quando eu compro o divalproato, o efeito dele é uma coisa de louco. Agora, bota na prática isso. Quando eu passo pelo sistema do trato gastrointestinal e eu ofereço esse fármaco para o indivíduo, o comprimido, quando ele chega ao intestino e sofre a sua desintegração, fala para mim, qual é o fenômeno que vai acontecer no intestino? Sabendo que o pH do intestino é maior do que 4,7, ele vai aumentando o seu pH até 7,4, ora, o que vai acontecer com essa minha fórmula aqui? Ó? Será que o ácido valproico vai continuar na forma de ácido valproico no intestino? Não vai, não. Porque o pH, sendo maior que 4,7, essa estrutura ácido valproico vai virar valproato de sódio. Então, em relação, gente, à ação anticonvulsivante, quem tem o efeito é o ácido valproico, porque o pH plasmático é acima de 4,7. O pH citosólico é acima de 4,7. O pH do citosol é 6,8.
pH do plasma é 7,4. Então não existe no plasma ácido valproico. Só existe no plasma o quê? Valproato de sódio. Então qual é a estratégia disso aqui ser usado na prática? É para que haja uma conversão parcial, vai migrando pouco a pouco, permitindo a absorção do ácido valproico aqui e uma tentativa de minimizar alguns efeitos colaterais de desconforto do trato gastrointestinal, que faz com que os pacientes tenham uma adesão menor. Então, aqui foi uma estratégia elaborada pela indústria para permitir uma liberação prolongada. E será que isso deu certo? Aí a gente vai para a literatura. Uma distinta absorção de quem? De formulações de ácido valproico e de valproato de sódio. Então, aqui foi feito um estudo, olha, fazendo área sobre a curva, mostrando ácido valproico na forma de xarope, na forma de cápsula, e quando eu usei, ó, divalproato em diferentes formulações. Em cápsulas, em tabletes ou em sistemas de liberação prolongada. Ao longo dos dias de tratamento, o que se observa é esse padrão. Então, se esse Cmax aqui não for interessante, eu desejar achatar a minha curva, posso optar pelo divalproato. Mas dizer que esses dois não funcionam, que eles são piores, isso não é verdade. É bem verdade que essa comparação aqui, embora se mostre de uma maneira assim tão veemente entre cada curva, as diferenças não são tão expressivas. É bom lembrar que esta publicação, que eu vou compartilhar com vocês, ela tem no final um agradecimento. Aqui, ó. This study was sponsored by Abbott. Opa! O estudo foi financiado pela indústria. Então, a gente vê, muitas vezes, na farmacologia, comportamentos como se fosse para a compra de alguns carros. Você vai comprar um carro... fala aí sei lá, comprei um Gol. Mas qual Gol que você comprou? Você comprou o Gol com todos os opcionais? Eu comprei. Não, eu comprei. Agora é SUV. Eu quero uma SUV, o meu sonho, tal, eu quero uma 4x4. Tá, e você mora numa cidade, numa capital. Você nunca vai botar esse carro na areia, na terra. Para que você quer um carro 4x4? Então, às vezes, isso que é colocado, às vezes, para gestores terem que tomar a decisão: o que eu compro, ácido valproico ou divalproato? O que é melhor? Então, eu vou mandar para vocês algumas notas técnicas que tiveram que se embasar para dizer ao Ministério Público: nós não precisamos de divalproato, porque, na verdade, a segurança se dá pelo ácido valproico, não importa da forma como ele é absorvido. Então, muitas vezes, é agregar um luxo farmacocinético que não se traduz em resposta terapêutica superior. Entendido? Olha só, eu precisei ir caminhando com vocês, a gente teve que revisar, como a colega aqui falou, lembrei das equações de Henderson-Hasselbalch, é isso aí. Agora, às vezes o cara que deu bioquímica para vocês, por não ser farmacêutico, às vezes é um biólogo, às vezes é um enfermeiro, um médico, falou disso e aí você tem as informações espirradas. E é esse o momento aqui da webconferência da gente alinhar coisas, né? Conceitos que vocês já têm previamente. Eu falei, nossa, agora tá fácil de entender que nunca é ácido valproico que vai funcionar no sangue, é sempre o valproato de sódio.